eu sou a doutora Lorena Luna. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do InstaCast. O nosso convidado de hoje já participou da edição anterior do nosso podcast. Está aqui mais uma vez para compartilhar todo o seu conhecimento conosco. O queridíssimo César Vecina. Obrigado, Lorena. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Sempre um prazer enorme. É sempre um prazer recebê-lo também, César. Obrigado. O nosso tema hoje é exercício físico e o cérebro. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação acadêmica, seu estudo, sua carreira. Lorena, eu sou formado pela PUC de Campinas. Aí fiz especialização em anatomia, biomecânica e cinesiologia. Também em prescrição de exercícios voltado ao ciclo vital, né, da infância até a terceira idade. Mestrado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, né, onde eu fiz a pesquisa sobre a regeneração do tecido ósseo com implante de malha de vidro na base de biosilicato. Nossa, que incrível! Foi muito legal. Né? Acho que isso aí deu uma visão muito grande sobre, principalmente, sobre a possibilidade de regenerar um osso com um implante de biomaterial. E muitos dos estudos hoje que eu consegui verificar ali durante o mestrado, a gente trabalha no estúdio, né? Porque eu trabalho no estúdio com uma boa parcela de idosos, né? Pessoal de terceira idade, e que nesse período a gente sabe que tem aí uma degeneração, uma desmineralização do osso, e isso daí vai enfraquecendo. Então, nós temos tido resultados muito bons, com melhora da densidade óssea através da musculação. Que incrível! Tá, mas esse fica para um outro tema. né? Mas, inclusive, esse assunto dos idosos cabe muito porque nós vamos falar hoje. Exatamente. Porque vamos abordar como o exercício físico protege o nosso cérebro, inclusive contra doenças neurodegenerativas. Perfeito. Que vêm com o decorrer do tempo, com o processo de envelhecimento. Sim. Mas esse é spoiler já. Vamos do início. Tá bom. Para introduzir o nosso assunto, César, todos nós já ouvimos falar muito a respeito de como o exercício físico afeta positivamente a nossa saúde. Questões musculoesqueléticas, saúde cardiovascular, saúde metabólica, mas pouco se fala sobre os efeitos do exercício no cérebro. É um assunto ainda pouco explorado, não é, nas mídias sociais? Acho que nas mídias sociais mas se você levantar artigos, né, científicos sobre isso, você vai encontrar muita coisa, principalmente com relação ao Alzheimer. Quem abordou muito isso foi já, né, há algum tempo, a Escola Paulista de Medicina, que eles aplicavam a hidroginástica para portadores de Alzheimer, e eles verificaram que o aumento da oxigenação postergava alguns processos, né, do avanço da doença. Então, se a gente analisar, dentro da pesquisa existe aí muitos trabalhos em relação a isso. Isso se dá devido à produção de irisina, não é isso? Isso, da irisina, perfeito. Tanto é que foi muito discutido durante a pandemia, né? Que é um neurohormônio, se não me engano, protetor. Isso, ele é produzido no músculo. Isso, e que melhora, sem dúvida nenhuma, o sistema imunológico do indivíduo. Agora, quando a gente com relação ao exercício ao cérebro, o que vai acontecer? Existe um processo de plasticidade neural. Né? Então, com certeza, o exercício físico, como ele trabalha a melhora da oxigenação, flui maior quantidade de sangue para todas as partes do corpo, sem dúvida nenhuma isso vai para o cérebro também. Né? Não tem como não ir. Então, isso ajuda o quê? Metabolismo celular, melhora da condição neurológica, né? Tanto na parte de estimulação sensitiva, motora, enfim. Hoje existem estudos sobre isso. É que quando você falou sobre mídias sociais, a gente olha
nessas mídias, está lá, no pain, no gain. É Mas complicado isso, né? É que assim, eu sou purista da educação física. Então eu tenho a educação física como a aplicação de exercício para melhorar o ser humano. É o conceito de wellness que você... Isso, conceito de wellness, perfeito, que é o bem-estar, né? O corpo, ele se modifica, né? Só que as pessoas só têm um olhar para quê? Para a questão externa, estética. É legal, né? Você crescer, você ficar mais forte, mas nós temos que perceber que o quê? Eu tenho uma melhora fisiológica, eu tenho uma melhora cognitiva, eu tenho uma melhora das conexões neurais. E a grande questão é que a maioria das pessoas não presta atenção em como o efeito cognitivo ele é rápido. Ele vem antes do efeito físico. Só para você ter uma ideia, vamos pegar uma criança, tá? Existem aí as janelas do aprendizado, né? Que é durante o processo de crescimento e desenvolvimento. De 0 a 6 anos é o período mais rico que você tem, essas janelas estão abertas. E você pode, lógico, estimular os aspectos cognitivos, ensinando música, ensinando letras, enfim, mas ao mesmo tempo a parte motora. A neurogênese é mais forte Perfeito, nessa etapa da vida. Então, como você mencionou a neurogênese, a construção dessas conexões, elas vão se estabelecer e elas começam a acelerar esse processo. Então, quanto mais estímulos forem dados, tanto cognitivo e motores, melhores vão ser essas conexões. Mais preparado o indivíduo fica. Maior capacidade de absorção do espaço, de tudo que ocorre nesse espaço, entendeu? Sim, e inclusive no processo de amadurecimento e no declínio cognitivo que vem com o passar do tempo, essa neurogênese ela vai se reduzindo e a gente vai tendo o exercício físico como um fator protetor contra o declínio cognitivo. Exatamente. E doenças que geram demência, que são neurodegenerativas. E é um negócio interessante a gente notar o seguinte: normalmente eu vou pegar por base do trabalho que nós fazemos. Então, se você for hoje no estúdio às 10 horas da manhã, de sexta-feira, eu vou ter a maior parte de pessoas lá entre 70 e 80 anos. E é incrível esse cenário, não é? Um detalhe, nesse horário especificamente, porque eles gostam muito, eu coloco samba. Olha que legal! Então assim, o que eu associo? Tanto o exercício físico como o meio. Entendeu? As interações externas que estimulam a parte cognitiva. Sim. E eu atuando com a parte motora. Isso tem muito a ver com o processo de formação de hábito. Eu gero um gatilho para que aquele hábito se consolide. Sim. Então eu penso no samba, já vem o César, a academia, já vem o exercício. Exatamente. Entendeu? E se eu não coloco esse samba naquele horário, eles começam a reclamar, poxa, mas hoje não tem, é o Dia Nacional do Samba lá dentro. Então, na verdade, o que eu quero colocar para você é o seguinte: além do exercício físico que eles estão fazendo, que é importante, existe o relacionamento entre eles, a conversa, a música, o ambiente. Fator social. Exatamente. Então, eu tenho várias ferramentas ali que eu estou utilizando para melhorar essa cognição, para melhorar as ações motoras, né? E principalmente, que é a intenção, né, lógico, do exercício físico, características fisiológicas, motoras, enfim, tudo que envolve. Mas não tenha dúvida que a área cognitiva é extremamente estimulada. E eu lembrei, você falou do samba, eu lembrei de um artigo que eu li falando que o tango argentino, o exercício a partir da dança do tango argentino, proporcionava melhora dos sintomas motores de Parkinson. Olha que incrível. Isso vai acontecer, tá? Aí foi a pesquisa específica do tango. Hoje a gente tem um portador de Parkinson que ele está frequentando o estúdio, né? E realmente nós vemos que ele ganhou até volume muscular. Interessante, né? Porque teoricamente eu tenho uma depressão da dopamina, eu tenho uma alteração nos estímulos periféricos e
né, teria uma dificuldade maior na resposta motora. É lógico que durante o movimento você vê que há uma lentidão no movimento, ocorre também um estresse antecipado, mas nós estamos conseguindo o resultado. É interessante que ele tem uma hipocinesia, né? Então isso aqui, ó, né, no rosto, no tronco. E quando ele termina o exercício, que ele está indo embora, eu até comento, olha, está saindo com a postura boa. É que parece que estabiliza a musculatura, não é? Exatamente, né? Ocorre uma estabilização, né? Então talvez lá na frente a gente possa concluir que posterga alguns efeitos aí do mal do Parkinson, né? Então isso aí precisa de mais estudos ainda, mas a gente alia tudo agora por observação, né? Eu não estou vinculado a nenhuma universidade, então não dá para fazer nenhum estudo mas mais mesmo profundo. Acompanhando os artigos publicados, nós vemos isso, né? Sim. Então, eu acho muito importante para o exercício físico, principalmente para grupos especiais, né? Hoje nós temos lá também portadores de Alzheimer, né? Então, você vê que se mantém uma rotina ali dentro do exercício físico, melhora tudo. Melhora aspectos motores, equilíbrio, né, estabilização. Você vê que a pessoa ela fica mais ligada, e é interessante, já aconteceu de faltar uma semana e meia, e daí volta regride. Então demora para ganhar, mas se faltar ali uma semana, já regride. Quando a pessoa está vindo, né, de maneira rotineira, ela está viva, ela está interagindo. Parou, a hora que volta, está apática. Inclusive a questão do humor, que você falou da apatia, porque quem sofre de Alzheimer tem uma oscilação de humor muito notável. São fases que vão ocorrendo no Alzheimer, né? São etapas. E uma das etapas é a agressividade. Então, normalmente exacerba. E o que vai acontecer? Quando está dentro da prática do exercício, diminuir isso. Provavelmente deve gastar energia, deve aumentar a endorfina, a serotonina, né? Mas daí dá uma acalmada. Equilibra a bioquímica cerebral, a sopinha de neurotransmissores que a gente tem no nosso cérebro. Perfeito. E como é para você, César, como educador físico, há tantos anos nessa área, estudando, se formando, e ver que hoje a medicina finalmente se inclina para os tratamentos não farmacológicos? Claro que não como principal via ainda, mas como um auxílio enorme. Lorena, eu acho que tudo é um processo de evolução. E hoje eu acredito que em todos os setores da área da saúde existe esse processo, né, de uma medicina mais preventiva, né, porque a medicina curativa é a hora que realmente você está doente. É apagar incêndio. É apagar incêndio e talvez não consiga apagar. Uhum. Né? Então, assim, a gente sempre ouviu falar do estresse, né? O estresse mata, o estresse dá problema no coração, o estresse vai jogar sobre órgãos reflexos. Então, mas o que se fez antes para não levar o estresse? Né? O exercício físico, a meditação, né? Talvez todas essas áreas, né? Todos esses estímulos poderiam ter sido dados antes dessa pessoa entrar em estresse. Os médicos que estão vindo hoje também, né? E mesmo os antigos, eles já tinham essa percepção. Há quantos anos que se fala não fume? Melhore a sua alimentação. Isso não é de hoje. Exato. Só que também, com toda certeza, mudou a cabeça das pessoas mudou. Né? Elas estão procurando ser mais felizes. Não é isso? Então, o que te traz a felicidade? É o movimento que me traz felicidade. Pode não trazer para outro. Essa questão do movimento trazer felicidade é muito legal, porque nos lembra que o movimento ele é intrínseco ao ser humano. Sim. Nós esquecemos disso, nosso estilo de vida faz com que a gente viva fora disso. Quer ver? Ó, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você pulou corda? Nossa,
Eu talvez nem na infância tenha pulado. Tá vendo? Então, se nós fizermos essa pergunta para várias pessoas, vai falar, puxa, eu pulei quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Mas por que parou? Então, nós deixamos de fazer movimentos e isso afeta o nosso cérebro. E ser ativo é o normal para o ser humano. Exatamente. Nós deixamos isso de lado. O ser humano é essencialmente motor. Ele nasceu para se movimentar. E a partir do momento que você começa a ter mais responsabilidades na sua vida, você para de se movimentar. Então a medicina, com certeza, ela foi analisando todo esse processo, né? Então hoje uma medicina preventiva, as áreas da saúde que estão trabalhando essa prevenção, eu acho que vão ser muito mais felizes nos resultados, né? Não adianta. A partir do momento que foi para algo curativo, é porque o organismo já está doente, né? E, na verdade, como eu falei anteriormente, o exercício físico vai trazer o quê? Um bem-estar, né, total. Então você vai estar bem. E esse que é a prerrogativa, é isso que é o importante. Não adianta você fazer o exercício e falar assim, puxa vida, mas eu tô aqui há um mês e não cresceu nada. Mas espera aí, a sua dor melhorou? Você está melhor para respirar? Você consegue andar melhor? Você consegue alcançar aquilo que você deseja? Então, é isso que você tem que analisar, né? O exercício te devolvendo as suas funções motoras, a melhora da sua função cognitiva, você fica mais rápido, né? Se você observar dentro da escola, os garotos que praticam exercícios físicos, né, estão num programa de treinamento, a velocidade de raciocínio deles é muito maior, né? Então, dentro desse contexto, tem que haver mais um aspecto educacional. Então, o exercício físico é muito mais abrangente do que te deixar com o abdômen trincado. Ah, é legal ter o abdômen trincado? Putz, né? Eu sonho com isso todo dia. Mas tem características genéticas que interferem no processo. Mas vai mais além, né? Eu ouso dizer que trabalha a alma, o espírito, Sim. Que é o estar bem. Não adianta nada você fazer o exercício físico e não ter a consciência do que você está fazendo. E essa consciência, ela trabalha a área cognitiva. Só para você ter uma ideia, a gente comentou sobre psicomotricidade. Existem 2 autores muito famosos aí na psicomotricidade, que é o Aguri Aguerra e Dalila Costa Lara. E, se não me engano, eles eram psiquiatras, e eles analisavam o paciente fazendo exercício físico e como eles melhoravam, né? Então, existe aí uma melhora, né, do paciente depressivo, daquele que tem algumas alterações psíquicas. Então, eles viam que mudava o comportamento para melhor. Lógico que não é só o exercício físico, mas o acompanhamento, com certeza, com medicamento, enfim. Mas o exercício físico ajudava nesse processo. Auxilia muito. Né? Então, dava acho uma regulação neurológica ali. E, com certeza, melhorava o relacionamento entre esses pacientes. Então, você vê que o estudo que veio principalmente da psicomotricidade, e que é presente até hoje, né, ele vai levar esse indivíduo, com certeza, à melhora da cognição, à melhora do relacionamento, talvez lá na frente começar a diminuir a medicação, enfim, né, eu só vejo benefícios. Inclusive, César, tem sido muito mencionada a questão da utilização do exercício físico para dessensibilizar pacientes que sofrem de transtornos de ansiedade. Porque quando o paciente fica ansioso, ele tem a ação do mecanismo de luta ou fuga. Adrenalina, cortisol, causam hiperventilação, aquela sensação de que parece que você puxa o ar e ele não vem, muitas vezes sensação de sudorese, taquicardia, então vários
sintomas que são fisiológicos quando você pratica exercício. Tags aí. Eu tenho alguns que têm o transtorno de ansiedade generalizada e assim, você vê que antes deles praticarem o exercício, eles não dormem, né? Porque a sensação que você vai dormir, daí acelera, começa a dar taquicardia, alguns relatos que eles ficam pensando na morte, meu Deus, vou morrer, vai acontecer alguma coisa. E a partir do momento que começam a fazer, na primeira semana, o exercício físico, eles começam a dormir. Então, sem dúvida nenhuma, já traz um benefício fantástico. Imagine você com crises de ansiedade, não dormindo, né, adrenalina lá em cima. Então, a maneira como o exercício trabalha, é lógico que o cérebro entende que durante o exercício é luta e fuga. O exercício, quando você começa a fazer, você está, vamos supor, iniciou uma corrida, o cérebro ele não entende que você está fazendo exercício. Ele vai entender que você está entrando em luta e fuga. Né? A ansiedade, como você disse, é a mesma coisa. Mas só que quando você começa a fazer esse exercício, é uma luta e fuga benéfica. Porque você não está fugindo de ninguém, não está lutando contra ninguém. Você está fazendo exercício, trabalhando as repetições, você está melhorando a oxigenação do seu corpo. E com isso você gasta essa energia, que eu vou colocar como energia negativa, essa energia repetitiva, e você se equilibra, você entra em eutonia. Na verdade, você começa a entender que aquelas sensações, elas não são fatais, porque, como você citou, o paciente que tem transtorno ansioso, ele associa tudo que ele sente à morte. Ele acha que aquilo ali vai ser fatal, que ele vai perder a lucidez, que ele vai morrer. Então, quando ele sente o coração acelerado, ele pode ter uma crise de pânico só por sentir que o coração acelerou. O coração acelerou, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ativa todo o resto da cascata. É interessante que eu já tive exemplos disso. Eu tenho um aluno que ele tem TAG, né? E assim, ele não utiliza medicamento e de repente começa a aumentar a frequência cardíaca. Ele fala, eu acho que eu vou precisar parar. Eu falo assim, olha, vem aqui, respire fundo, bem fundo, agora solte o ar. Então eu faço ele normalizar, falei, morreu. Mas é justamente isso. Então, daí ele volta pro exercício, faz e tá tudo certinho. E ele tinha uma dificuldade muito grande para dormir. E a partir do momento, né, começou a fazer o exercício físico, hoje já tá há 1 ano e pouco comigo, ele foi melhorando. E você vê que vai melhorando, né? Isso é... Então, esse processo que você fez com o seu aluno é muito legal, porque isso faz com que o cérebro dele entenda que, se recuperando do estado em que ele estava sozinho, isso não vai fazer mal. Que ele vai retomar um estado interno de calma, que é o habitual. E enxergar que não tem nada acontecendo. E passa para o cérebro essa informação de tá tudo bem. Não tem nada de errado, eu não vou morrer com essa sensação, não vai acontecer nada de ruim comigo. E nem vai morrer naquele momento, pode ficar tranquilo. E o sono também, é muito interessante essa questão do sono associado ao exercício, porque o exercício melhora muito o sono logo nos primeiros dias. E sono e ansiedade tem uma relação, um ciclo vicioso. Se você dorme menos do que deveria, sua ansiedade aumenta. E se você é ansioso, constantemente o seu sono fica prejudicado. Na verdade eu acredito que fica um sono instável, né? Você deve acordar várias vezes à noite, isso já aconteceu comigo. E demora para pegar no sono justamente pela sensação de você achar que está morrendo. E eu não sei o porquê esse gatilho dispara logo que você deita na cama. O coração fica tudo aceleradão e realmente você sente que vai acontecer alguma coisa. Porque geralmente é o momento em que você fica sozinho com os seus pensamentos. Exatamente. E eles começam a ser os pensamentos repetitivos, com certeza. Se eu começar a praticar exercícios físicos hoje, César, quais os benefícios em termos cognitivos que você diria que eu
sentiria primeiro? O que eu perceberia logo de cara? Primeiro, eu acredito que você melhoraria no aspecto da disciplina. Então, aquele horário eu vou me exercitar. E eu acredito que os seus hábitos também iriam mudar. Você ia criar uma rotina em relação, eu vou me cuidar mais, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer exercício naquele horário, porque assim, o cérebro em si não gosta do exercício. É alto esforço. Alto esforço porque ele perde o quê? A energia dele. Então, a partir do momento que você tem que mudar essa programação, você já está melhorando as suas características cognitivas e está reforçando o seu pensamento para que naquele horário, naquele dia, você vá para o estudo, você vá para a academia. Estude para a academia. E dali para frente, você vai começar a perceber que você melhora a sua capacidade de observação, você está mais rápida nos seus pensamentos, nas suas argumentações, no seu trabalho, né? Então o seu cérebro, ele acelera o processo, você está mais dinâmica, com toda certeza. Você tem mais foco? Você tem muito mais foco, porque assim, para fazer o exercício, você treina esse foco e essa concentração. Foco atencional. Exatamente. Então você vai trazer isso para a sua vida, né? Você vai ficar muito mais rápida, né? Você vai ter uma capacidade de observação, melhora seu esquema periférico, porque a partir do momento que você começa a se movimentar, né, todos os seus sentidos eles ficam mais amplos, mais abertos, né? Melhora também, a gente vê bastante comentários e nos artigos se fala a plasticidade sináptica. Opa, então, esse é um assunto mais profundo, né? Mas a gente vê que a pessoa começa a pensar mais rápido, como você falou. Exatamente. Por quê? Porque os neurônios estão se conectando mais. As sinapses estão mais fortes. Exatamente. Nós vemos memória executiva melhorando e memória de trabalho, que é aquela memória episódica, de coisas que você precisa para efetuar tarefas. Um estudo da Universidade de Genebra, em 2020, mostrou que 15 minutos de exercício físico intenso era capaz de melhorar a memória por conta da liberação de endocannabinoides que atuavam na plasticidade sináptica. Então, pouco exercício já é capaz de demonstrar uma grande diferença do ponto de vista cognitivo. Lorena, e você observa principalmente isso com criança. Você foi mencionando sobre plasticidade neural. Não existe um cérebro que mais se modifique, que mais se desenvolva do que em relação à criança. Eu transfiro isso depois, principalmente para a terceira idade, né? Nós falamos aí sobre o Parkinson, o Alzheimer, e existe um processo aí do exercício físico estimular as áreas cerebrais e promover essas melhores ligações neurais, né? Estabelecer essa plasticidade. Todas essas mudanças que nós temos aqui agora e todos esses benefícios que vêm pelo exercício físico acontecem por conta de 3 moléculas: IGF, BDNF, que são fatores neurotróficos do cérebro, e a irisina, que vai influenciar o BDNF, a maturação dele, para que ele possa conferir plasticidade. E o cérebro é um sistema nervoso, na verdade, o sistema nervoso central, ele é uma estrutura assim magnífica. Se você pegar desde o início dele, não sei se você se lembra, mas tudo começa com um tubo neural. Sim. Não é? Ele tem lá 3 vesículas primordiais, né? Prosencéfalo, mesencéfalo, rubencéfalo. E quando ocorre lá o desenvolvimento, o que acaba acontecendo? Ele vai se dilatando transversalmente e vai formando todas as estruturas que compõem o sistema nervoso. Vai se transformando em algo lindo, fantástico, né? Maravilhoso. O encéfalo, o tronco encefálico, o cerebelo. E aí já começam a ter as conexões cerebrais, que eu acredito que é isso que nós estejamos falando, sim. Né? Através dessas moléculas. O que diferencia um ser humano do outro a nível cognitivo, a nível cerebral, é o conhecimento que você embarca, que você tem. Eu posso me interessar mais por alguma coisa. É treino, mas não treino físico, é treino cognitivo.
Mas o treino físico Facilita é um treino facilitador, cognitivo. exatamente. Esse é o resumo de todo o nosso podcast. É exatamente isso. Você falou sobre ativação de comportamento e me veio já a ideia de epigenética. Eu me lembrei de uma paciente. Uma vez ela me disse, César, eu achei muito engraçado na hora, mas depois eu parei para pensar nisso e de fato é. Ela me disse, engraçado como exercício físico e alimentação são a cura para tudo. Na hora eu dei risada, porque a gente indica muito que a pessoa passe a se alimentar bem e faça exercício, então realmente parece que é a cura para tudo. Mas, na verdade, não é que eles são um remédio para todas as condições, é que eles são moduladores da epigenética. Exatamente. O que isso quer dizer? Eu tenho uma informação lá no meu código genético. Digamos que eu tenho um pai que tem câncer e uma mãe que tem uma doença neurodegenerativa. Eu vou necessariamente manifestar essa condição? Não. O gene é uma probabilidade. Eu não sou escravo dos meus genes. E eu acho que justamente esse é um ponto em que as pessoas fazem muita confusão. Tem se falado muito sobre genética. E aí as pessoas têm achado que porque eu tenho tendência genética a desenvolver uma condição, necessariamente eu vou desenvolvê-la. E não é. Você tem aí os fatores genéticos, né, que realmente eles podem influenciar para você desenvolver uma doença, e você tem os fatores desencadeantes. Recentemente veio uma aluna para mim, ela é da área de nutrição, e trouxe um estudo genético dela. Eu achei aquilo lá fantástico. Muito legal. E todas as possibilidades de doença que ela pode vir a ter. E ela vai trabalhar em cima disso a Exatamente. rotina e estilo de vida. Para você ver aonde está andando tudo, né? E ali fica mais fácil. Então ela teria uma tendência à artrose, ela ganho de peso. Então ali já deu para montar o exercício para ela, o programa de exercício, voltado, né, para todos aqueles dados. E interessante, por ela ser nutricionista, ela já elaborou até uma alimentação que vai combater esse processo. Então hoje não tem como você dizer que eu vou sair comendo um monte de cheeseburger por aí. Hoje está tudo muito às claras. Então, quanto mais a população perceber que os hábitos saudáveis, né, vão melhorar sua saúde física, sua saúde mental, né, menos pessoas doentes nós vamos ter, né, menos medicina curativa vai ser usada e vai ser mais preventiva. Medicina do estilo de vida. Isso é muito importante. Eu acredito que o exercício físico, né, eu falei que vai salvar o mundo, ele vai mesmo. Mas é lógico que sempre, e isso é importante, com orientação. Exercício físico sem orientação de um professor de educação física é um risco. Né? Pode ser prejudicial ao invés de auxiliar. É interessante, vou bater uma bola, tudo bem, isso daí, né, tem que fazer, eu acho, você vai brincar, você vai no lazer. Caminhar, também são coisas assim. Mas a partir do momento, vou começar a correr, muda, né? Vou correr sozinho. Então, sabe, quando você está ao lado do professor de educação física, se você se propôs a fazer treinamento de corrida, ele vai ter uma planilha, como você vai trabalhar, como vai ser o controle de pressão arterial, frequência cardíaca, uma série de coisas. Então, eu acho que, né, é responsabilidade. César, eu acho que nós visitamos todos os temas que centralizam essa relação exercício e cérebro, mas tem alguma mensagem, assim, resumindo tudo que nós falamos aqui, tem alguma mensagem que você acha que é importante para quem está nos assistindo? Olha, na verdade, eu gostaria de agradecer. Agradecer a você a oportunidade de estar aqui e, na verdade, agradecer a vida. Porque eu acho que dentro da minha profissão, né, dentro de tudo que eu vivi até hoje, eu fui muito feliz.
e ainda sou. E que a gente para pensar e ver você aqui, Lorena, hoje, né, que foi minha aluna na biomedicina, até senti muito orgulho. Ah, que É lindo! verdade. De você, de outras profissionais. Sim. Que hoje eu vejo que fazem um trabalho maravilhoso. Você formou uma quantidade, acho que incontável, de pessoas. Muita gente teve aulas com você e eu tenho certeza que todos ficaram apaixonados pela sua, é verdade, pela sua didática educacional. Não tem uma pessoa, eu brinco sempre falando isso, não tem uma pessoa que teve aula com o César que não ama ele, porque realmente... Que bom, fico muito feliz. Então, em cima disso que eu só tenho a agradecer, espero que as pessoas que vão assistir, que estejam assistindo, né, esse podcast, que elas realmente, né, entendam a importância, né, do exercício físico, de uma boa alimentação, e que isso só vai trazer benefícios para a saúde dela. Em todos os sentidos. E nós havíamos comentado, né, que nunca ouvi falar sobre exercício físico e cérebro, né? E sistema nervoso. E se fala muito pouco. Então agora está aqui, ó. Foi falar. Assistam um podcast, dá trabalho. Dá mesmo, viu? Eu sou. E assim, que sirva como a primeira de muitas informações a respeito disso. Tá bom? Muito obrigada. Eu quem agradeço. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas informações de extrema importância e ficamos por aqui com o nosso episódio de hoje. Até o próximo InstaCast.